senhor presidente dessa alta corte, senhor relator, senhor revisor, senhoras ministras, senhores ministros, senhor procurador-geral. Todas as vezes que um advogado vem a esta tribuna, ele traz aquilo que Rui Barbosa chamava de o respeito supersticioso, que os advogados e os estudiosos do direito têm por essa corte a qual foi designado o papel tão importante na vida constitucional, na vida jurídica, na vida pública e social do Brasil. E estamos aqui hoje, na continuação de um julgamento onde se tem que praticar tanto a acusação como a defesa como se fosse um grande júri. Um júri com integrantes extremamente qualificados. Um júri não composto de juízes leigos, mas um júri no sentido de que nos cabe reconstruir uma realidade passada que nós não testemunhamos e nem podemos olhar pelo retrovisor na sua densidade, na sua espessura, para tentarmos trazer o mais possível para esse momento e para esse lugar aquilo que aconteceu há tanto tempo atrás. É uma tarefa difícil, é uma tarefa delicada, porque aqui, ao invés e sobre julgar princípios de direito, nós estamos julgando seres humanos aos quais são imputados delitos de penas altas, num processo difícil de ser julgado, num processo cuja junção, na minha opinião, artificial, numa confederação de condutas, acaba por tornar mais difícil, mais intrincada a tarefa de retirar daqueles 236 volumes e 500 apensos o que nele se contém, a fim de que se possa chegar a um veredito que seja justo. Eu tenho certeza de que Vossas Excelências, de que cada um de Vossas Excelências há de julgar isso com um duplo cuidado, até porque não temos o duplo grau de jurisdição. É um julgamento de bala de prata. É um julgamento feito uma vez só. E por isso, como se trata de destinos, de trajetórias, de itinerários de pessoas, é preciso esse duplo cuidado no lugar do duplo grau de jurisdição. Gostaria muito de poder usar nesta defesa, que não é uma sustentação só, aquilo que se chama de a aristocracia da lógica, que é a síntese. Mas num caso como esse, com 236 volumes, com centenas de depoimentos, é preciso que eu vá me valer da democracia da lógica, que é a análise, de modo que não esperem uma defesa sintética, não esperem uma defesa brilhante, mas sim um campear através dessa prova no que diz respeito a José Roberto Salgado, que é o meu cliente nesse caso. Terei que entrar muitas vezes naquilo que o eminente advogado criminal de São Paulo, Valdir Troncoso Pérez, chamava de a mediocridade do detalhe.
percorrendo a prova da melhor maneira que me seja possível, a fim de que consiga mostrar a vossas excelências, senhoras ministras e senhores ministros, a manifesta e absoluta inocência de José Roberto Salgado, que não é acusado de corrupção, não é acusado de peculato, nem é acusado de desvio de recursos públicos. Então, para fazer esta defesa, eu tenho que caminhar por essa trilha, dizendo inicialmente que para que se traga José Roberto Salgado para a lógica interna desta imputação feita com competência e com brilho pelo senhor Procurador-Geral da República nas suas manifestações anteriores e na sua sustentação aqui, é preciso revogar a teoria da relatividade. Porque as coisas que se apontam a ele não estava naquele momento nos cargos que devia ocupar. A ministra Rosa nos disse outro dia que o processo é uma marcha para frente. E realmente, assim como a vida. E nesse caso, em relação a José Roberto Salgado, o que se verifica, e vossas excelências estudaram esse processo, refletiram sobre ele, receberam aquilo que a acusação e a defesa lhes enviou nesse processo, em relação a José Roberto Salgado. Não existe nenhum tipo de prova que não seja contraditório, que não seja esgarçado, que não seja escasso, que possa levar a um juízo condenatório. Isso é mais uma acusação em relação a José Roberto e aos seus colegas de Banco Rural, é mais uma acusação de descumprimento de práticas bancárias por uma pessoa jurídica. Durante todo esse processo, só para começar por um atalho, a acusação se fundou, assim como o acórdão do recebimento de denúncia se baseou, no depoimento de uma testemunha, Carlos Godinho. Carlos Godinho, um ex-funcionário do Banco Rural, que foi posto para fora, que foi demitido, que foi incluído num programa de demissão voluntária, que era ocupante de um cargo de terceiro escalão dentro do banco e que lançava a mão para se defender do temor que ele tinha das irregularidades que lhe seriam imputadas, de uma política extremamente agressiva de entrevistas para jornais e de depoimentos que prestou como testemunha suplente. Foram 30 testemunhas arroladas pela acusação. Nenhuma menciona José Roberto Salgado. Apenas esse Carlos Godinho, que traz uma série de intrigas, de fofocas, de entendimentos errados, afirmando que ocupava cargos de cúpula no banco. E, entretanto, ele era, como se pode ver, do organograma do banco, um funcionário de terceiro escalão. Foi bem por isso que Carlos Godinho, que representava um papel tão importante nas peças acusatórias e de recebimento da denúncia, na sua condição de testemunha única que pudesse trazer Zé Roberto Salgado para dentro desse processo, desaparece e não é mencionado em nenhum momento
na sustentação oral competente e cuidadosa prolatada pelo eminente Procurador-Geral da República. Nenhuma vez se fala em Carlos Godinho. Por quê? Porque Carlos Godinho é um falsário. Está provado numa reclamação trabalhista que ele falsificou um documento que depois, apontada essa conduta, ele retirou dos autos da reclamação trabalhista. Ele dizia que conhecia a fundo o processo. Entretanto, submetido ao crivo do contraditório, ele não resistiu. Vou ler um trecho. O senhor não tem conhecimento das condições de empréstimo, taxas de juros? Carlos Godinho, não, nunca vi o contrato. A única coisa que a gente tinha acesso era na proposta eletrônica. Quem votou, quem não votou. Isso a gente tinha acesso. Quais os valores emprestados? O senhor teve conhecimento? Não, não tive conhecimento. A taxa de juros correspondente ao contrato? Não. O único conhecimento que eu tenho é que eu nunca cobrou juros. E repita-se, o seu depoimento foi o único depoimento, dentre os mais de 30 tomados a pedido do Ministério Público Federal, no qual se fiou, se sustentou a acusação para tentar destilar a responsabilidade penal do Zé Roberto Salgado. E o Procurador-Geral da República sequer menciona o seu nome na sustentação que foi feita aqui de 5 horas. Porque realmente José Roberto Salgado não se encontrava no núcleo e no centro dessas coisas. Quando esses empréstimos foram dados, os empréstimos, 2 para as empresas de Marcos Valério e 1 para o Partido dos Trabalhadores, ele não ocupava a função que se devesse ocupar disso. Ele dirigia uma área internacional, uma área de câmbio do banco. Esses empréstimos foram dados em 2003. E ele só em abril de 2004 é que assumiu a vice-presidência do banco com a condição, com a possibilidade, com a função de trabalhar em empréstimos internos. Então, é a revogação do conceito de tempo. Porque em 2003, quando os empréstimos foram dados, quando os riscos foram tomados, ele não era diretor do banco para essa área, a qual ele só foi chegar em 2004, quando tinha absolutamente superada sido essa fase. E quem eram os devedores de então? É por isso que precisa reconstruir essa realidade olhando para trás. Mas olhando para trás na tentativa de reconstruir essa realidade. Porque as empresas SMPIB, DNA, Grafite, eram empresas de extraordinária competência e consistência empresarial no mundo de Belo Horizonte. Nós temos aqui uma lista de documentos que mostram que todos os empréstimos, e são dezenas, constituídos e tomados por essas empresas, desde 1998, foram religiosamente pagos. Foram rigorosamente saudados. E eles eram uma empresa importante, que depois foi destruída. Agora, vem a acusação e diz o quê? A acusação vem e diz, não, esses empréstimos eram feitos para não serem pagos e se sabia que não seriam recebidos. Nada mais longe da verdade. Isso é uma construção mental que não tem sentido, que não se sustenta. Por quê? Porque o empréstimo do PT foi pago.
E os empréstimos das SMPIB e Grafite só não foram pagos porque eclodiu esse escândalo, que levou as empresas à ruína. Empréstimos que estão sendo feitos em termos de execução e que a Justiça de Minas Gerais já reconheceu a procedência dessas execuções. Esse Carlos Godinho, que em boa hora o Ministério Público abandonou, e abandonou assim a sua única prova testemunhal que envolvia José Roberto Salgado, contou uma porção de histórias, muitas histórias, além de ter juntado no processo uma assinatura falsificada de um diretor do Banco Rural. Há uma outra questão que é muito importante em relação a Carlos Godinho, e para um pouco terminar a referência a essa testemunha mendaz, essa testemunha suplente, essa testemunha ressentida, essa testemunha que prestou falso testemunho. É quando ela menciona uma ata da 23ª reunião do Comitê de Controle Interno e Prevenção a Ilícitos do Banco Rural. O órgão acusatório conferiu grande importância ao documento, ao destacar uma referência no sentido de que movimentações dos clientes com mais de 2 anos de relacionamento com o banco não caracterizando lavagem de dinheiro, como se clientes antigos pudessem ter carta branca para cometer ilícitos sem ser fiscalizados. A Procuradoria acentuou, fundou essa asserção. O que parece que não foi observado pela acusação foi que essa inusitada sugestão de que se desse um bill de indenidade aos clientes que tivessem 2 anos de relacionamento com o banco, ela não foi deferida nessa 23ª reunião e nunca foi implantada nos sistemas de controle do Banco Rural. Ela foi apresentada, por outro lado, pessoal e formalmente, pelos 6 superintendentes de compliance, que é exatamente o seu Carlos Godinho. Então, esse intrigante, para tentar se cobrir, para tentar escapar dos riscos que ele imaginava correr pela sua atuação, saiu para a agressão. E ele, nessa ocasião dessa 23ª reunião, ainda levantou mais uma hipótese de relaxamento dos mecanismos de compliance do banco, que não foi atendida e que não foi incorporada nas normas do Banco Central. Por isso, e terminando de vez com essa testemunha que não merecia estar aqui, como não mereceu estar na acusação do Ministério Público, depois de ter servido de base o tempo todo para a acusação. Ela não pode, de forma alguma, ser acolhida como uma prova idônea e capaz de ensejar um decreto condenatório. É a única testemunha abandonada pelo Ministério Público, agora, nesse momento da sua sustentação e dos debates aqui em plenário. Quem é José Roberto Salgado? É um homem com uma vida impecável, uma carreira bancária impecável, autoridade em sistemas financeiros, homem que profere conferências em seminários do Banco Central. A denúncia, em suas profusas 138 laudas, faz 21 referências a José Roberto Salgado. Nenhuma dessas 21 com a indicação de qualquer conduta individual do José Roberto Salgado. Nenhuma. Ela não indica que ele fez, que ele praticou, que ele conseguiu, que ele tentou, que ele se articulou. É claro que nós sabemos que o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa.
E a causa é uma ação ou uma omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. E no caso, a denúncia não aponta a ele. Em nenhum momento, nessas 21 menções, não aponta nenhuma ação, nenhuma omissão, nenhuma circunstância, nenhum fato, nenhuma atitude que ele tenha tomado capaz de levar a isso. A denúncia não responde qual é a atuação habitual, organizada e reiterada do Zé Roberto Salgado. Como é que ele concorreu para o mecanismo de branqueamento? Não se diz. Não descreve como é que ele efetivamente atuou na pretensa montagem de uma engrenagem financeira. Essa ele não podia atuar mesmo, porque nesse tempo, 2003, ele estava na área internacional e de câmbio do banco. Ele só veio a assumir a vice-presidência em 2004. E também não narra a petição inicial da ação penal 470, de que modo Salgado efetivamente comandou as remessas de valor para o exterior. Nenhuma ação lhe é atribuída, nenhuma omissão lhe é atribuída penalmente relevante. Tudo que se fala de José Roberto Salgado vem do depoimento prestado por esse cidadão Carlos Godin, falsário, e que a acusação, em boa hora, deliberou relegar ao esquecimento. O fato de ele ser, José Roberto Salgado, responsável por uma instituição financeira, não significa, evidentemente, ainda mais no momento em que se vai decidir a sua sorte nessa ação penal, que ele seja responsável pelos delitos cometidos no âmbito dela. Senhor presidente, senhor relator, senhoras ministras, senhores ministros, eu vou me permitir, esporiado pela pressa de levar a vossas excelências o ponto de vista de José Roberto Salgado, de ler um pouco, a fim de que isso vá mais depressa. Porque eu tenho medo, estou olhando ali no relógio, e tenho 37 minutos apenas para terminar a minha sustentação. Conheço a rigidez de horários com que o presidente nos conduz, de modo que eu vou ler um pouco depressa, porque se eu continuar falando assim, eu não chego ao fim do meu roteiro. Peço venham a vossas excelências para fazer isso. Que a denúncia não descreve, no que tange a este acusado, nenhuma atuação pessoal, nenhuma conduta individual, já se demonstrou anteriormente a exaustão. E esta ausência de indicação de conduta concreta, especificamente conectada à realização dos supostos ilícitos penais, reconheceu-a o ministro relator ao receber a exordial acusatória. No estrito e restrito campo do direito criminal, a responsabilidade concentrada, direta e específica dos gestores pela área de compliance e prevenção à lavagem do banco, nem taumaturgicamente se resolve a falta de conduta individual objetiva e subjetivamente revestida da necessária qualificação jurídico-penal em responsabilidade pelo delito no âmbito dele banco verificado, ainda que consubstanciado em matéria eventualmente afeta a esta ou aquela área. Como é sabido, não basta a função, o cargo ou a posição hierárquica na estrutura da pessoa jurídica, implicada em possíveis infrações penais, sejam elas quais forem. Existe antes conduta, ato, comportamento, porque a responsabilidade penal é pessoal, é preciso que se demonstre o vínculo do denunciado com o ato ilícito. Aqui, contudo, sobre não descrever na denúncia nenhum comportamento típico que vinculasse esse acusado ao resultado criminoso, não comprovou o MPF nem mesmo as posições hierárquicas e atribuições funcionais, dos quais, por pura presunção de culpa, deduziu a sua
pretensa responsabilidade penal. Profundo conhecedor da estrutura do Banco Real, do Banco Rural à época, José Manuel Cássia Gouveia esclareceu com propriedade as atribuições e funções de cada um dos dirigentes do banco à época. Eu iniciei em fevereiro de 98, na função de gerente-geral de agência, posteriormente superintendente. Assumi algumas funções de superintendente operacional na Praça de São Paulo. Posteriormente, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. Os últimos 3 anos participei de um processo de reavaliação do banco em Belo Horizonte, junto à Casa Matriz. E nesses 3 anos, eu passei por várias áreas e várias finalidades. Vários foram os objetivos. O senhor se desligou do Banco Rural? Me desliguei. Quando, em 2008, novembro de 2008, nos anos 2003 e 2004, pergunta do advogado de defesa, o senhor estava no Banco Rural? Sim. O senhor é capaz de declinar qual era a estrutura do banco nesse período? Sim. O banco, em 2003 para 2004, tinha ativos totais em torno de 3 bilhões e meio, tinha em torno de 100 agências, 6 diretorias regionais, sendo Belo Horizonte, Recife, São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Belém, 2.400 funcionários aproximadamente diretos, em torno de 400 contratados, e, se não me falha a memória, classificado como um dos 10 maiores bancos privados do país. Essa era a situação do Banco Rural naquele momento. Nesse mesmo período, ou no período em que o senhor trabalhou no Banco Rural, a quem era, ou quais as pessoas eram atribuídas à administração central do banco? Como é que funcionava a direção do banco nesse período? O banco, ele estava totalmente centralizado nas mãos de José Augusto Dumont, que na época era vice-presidente do banco. Todo o comando, 100% das operações operacionais estavam na mão de José Augusto Dumont. Você tinha as diretorias constituídas, mas a decisão final e todo o poder era definido pelo José Augusto Dumont. O senhor José Augusto Dumont faleceu no ano 2004, em meados de 2004. Após o falecimento dele, o que aconteceu? O senhor participou de uma reestruturação? Participei em várias frentes. Em que ela consistiu, essa reestruturação? A partir do falecimento de José Augusto Dumont, que era quem operava e coordenava o banco, a Cátia Rabelo assumiu como presidente do banco, José Roberto Salgado como vice-presidente operacional. Em abril de 2004, os empréstimos foram concedidos em começo de 2003. E a Ana Tenório como vice-presidente administrativa. Eles capitanearam as primeiras ações no sentido de modernizar o banco, de rever todos os processos internos, todos os procedimentos. Essa reestruturação foi, então, na gestão de José Roberto Salgado e a Ana Tenório Torre de Jesus? Sim. Antes de assumirem essa presidência, especialmente no tocante a José Roberto Salgado, qual era a função dele no Banco Rural? Superintendente de câmbio e área internacional. Muito bem. Então, quando se formou essa quadrilha, quando se começou essa gestão fraudulenta, e quando se começou a fazer essa lavagem de dinheiro, tal como descreve a denúncia, em 2003, o Zé Roberto estava onde? Estava como superintendente de câmbio e área internacional. Tanto na época da administração e da vice-presidência de José Augusto Dumont, José Roberto estava vinculado apenas a essa área? Sim, estava vinculado apenas a essa área, área de câmbio e área internacional. Qual foi a prova que se produziu nesses autos, a partir desses fatos? Tivemos um laudo pericial extremamente importante, que diz o seguinte, que as operações
são verdadeiras, as operações de empréstimo. Ou seja, houve transferência de recursos oriundos da instituição financeira, creditados em favor dos tomadores dos empréstimos, conforme verificado nas informações bancárias extraídas das quebras de sigilo bancário dos investigados, consolidados por ocasião da CPMI do mensalão e nos extratos bancários constantes dos autos. O PT pagou integralmente o seu empréstimo de 3 milhões, renegociou, pagou com dificuldade, mas pagou no valor de 10 milhões. E os outros empréstimos das empresas de Marcos Valério estão sendo executados. E o seu José Manuel Cássia Gouveia, eu vou perder mais um pouco de tempo com o depoimento dele, que é muito importante, e que foi tomado pelo eminente advogado Dr. Rodrigo Pacheco, a respeito dos empréstimos. Em relação aos empréstimos citados na denúncia, concedidos à empresa SMPIB, Empresa Grafite e Partido dos Trabalhadores, foi feito também o levantamento em relação aos documentos relacionados a isso? Sim. Chegou-se a uma conclusão sobre quem deferiu esses empréstimos a essas instituições? Sim. Quem foi o responsável pelo deferimento de maneira principal? José Augusto Dumont, à época quem conduzia todo o processo. Então, efetivamente, eu não acredito que haja nenhuma dúvida a respeito de José Roberto Salgado em relação à concessão desses empréstimos. Depois, ele, assumida a vice-presidência operacional, ele participou de 2 renegociações. Ele pressionou o Marcos Valério para pagar. Mas essas renegociações não traziam nenhum dinheiro novo. Essas renegociações eram a gestão de um crédito que foi dado a um bom devedor, a um devedor que tinha uma tradição de relação de dupla mão com o banco, ele era cliente do banco e o banco era cliente dele, e que de repente se viu envolvido nesse furacão marca de fantasia mensalão e se tornou inidôneo financeiramente. Mas o fato é que o Zé Roberto Toledo participou de 2 renegociações para gerir esse crédito, que é isso que os bancos fazem. Agora, dizer que isso era fictício, dizer que isso não existiu, dizer que isso era o pagamento. E nesse momento, o doutor procurador levantou o seu tom de voz, habitualmente calmo e tranquilo, quando ele falou, não, isso era o pagamento de R$1 bilhão que o Banco Rural iria receber pelo levantamento da liquidação do Banco Mercantil. Isso é absolutamente desprovido de senso. Isso é absolutamente desprovido de substrato fático e de realidade. Porque esse Banco Mercantil de Pernambuco, pertencente a uma família tradicional de lá, do qual o Banco Rural tinha 20%, foi liquidado em 1995, por ocasião daquele desequilíbrio em que veio o PROER, aquele desequilíbrio do sistema bancário brasileiro. E ele só foi levantado agora, em março de 2012. E sabe quanto é que coube ao Banco Rural nesse levantamento? Não foi o bilhão com que o doutor procurador nos assustou. Foram 96 milhões para um investimento de 22% naquela ocasião. Então não existe isso. Esse fundamento que se tenta colocar nessa acusação de gestão fraudulenta, de lavagem de dinheiro e de quadrilha ao mesmo tempo, como se as coisas não andassem umas atrás das outras, mas a quadrilha é ao mesmo tempo que a gestão fraudulenta é ao mesmo tempo da lavagem de dinheiro, e o núcleo do tipo é sempre a mesma coisa. Não tem nenhum sentido. Não tem nenhum sentido ontológico e nem lógico
que se possa pensar que esse caso do Banco Mercantil, que não foi articulado na denúncia, falou-se lá vagamente, vários interesses. Depois, nas alegações finais, numa mutatio libelli manifesta, da qual a defesa não pôde se defender, da qual a defesa não pôde produzir prova, não pôde produzir sequer alegações, tenta-se dizer que, terroristicamente, com todo respeito, que o motivo que levou o Banco Rural a dar aqueles 3 empréstimos foi o pote de ouro de R$1 bilhão que ele receberia quando o Banco Mercantil tivesse a sua liquidação levantada. O Banco Rural não tinha nenhuma gestão sobre o Banco Mercantil, nem sobre a parte boa, nem sobre a parte ruim. Ele era um acionista minoritário. Ele viu uma oportunidade de negócio. E esse bilhão, realmente, você dá de presente para o PT e para o Marcos Valério 32 milhões em 2003 para receber R$1 bilhão, é um bom negócio. Só que só na loteria esportiva, porque aqui não. Aqui o que aconteceu foi que nessa liquidação de março de 2012, o Banco Rural recebeu R$96 milhões, estritamente por conta da sua aplicação e da sua participação acionária. E esses créditos dos quais o Zé Roberto não participou da sua concessão. Ele participou de 2 renovações nas quais não entrou dinheiro novo e que eram simplesmente parte da política do banco de recuperar os seus créditos, de recuperá-los, de tentar receber os seus créditos, como dos 3 ela recebeu do PT, o Banco Rural recebeu do PT. Ele não recebeu os outros 2 porque o Marcos Valério quebrou, porque as empresas do Marcos Valério se tornaram insolventes. Então, diz ainda o depoente, só gostaria de definir um parâmetro. Essas operações, as 3, quando nasceram nas mãos, o valor principal, a operação originária, nasceu nas mãos de José Augusto Dumont. E quando o Banco Central foi olhar aquilo, quando o Banco Central, depois que surgiu o escândalo, quando o Banco Central, depois que surgiu o mensalão, foi olhar aquilo, ele faz uma série de advertências de ordem formal ao banco. Ele vai tratar de rating, ele vai tratar daquilo que existe, daquilo que não existe, daquilo que devia ser feito, fala até em negligência, mas nunca em gestão fraudulenta. Essas sucessivas inovações em matéria de fato é que trazem um pecado mortal para a denúncia e para a acusação do modo geral. Ela vai mudando as coisas, ela vai alterando as coisas. A evasão de divisas pelas quais o Zé Roberto estava processado, nas alegações finais se transformam em lavagem de dinheiro, como se o objeto jurídico, o bem jurídico protegido não fosse outro. É outra mutação do libelo, sem nenhuma oportunidade da defesa produzir contraprova. A dificuldade desse processo é essa, eminentes ministros. É essa confederação de condutas. São muitas coisas ligadas umas nas outras, de modo que fica impossível que se faça uma caminhada do processo para frente, se faça uma caminhada racional e lógica, examinando as questões como elas devem ser examinadas. Então, esses supostos empréstimos fictícios, esses empréstimos que existiram em 2003, eles são o núcleo da gestão fraudulenta, o núcleo da quadrilha
o vínculo do Zé Roberto com a quadrilha e o núcleo da lavagem de dinheiro. É uma coisa só. Não existe diferença entre as duas coisas. Trata-se efetivamente de um bis in idem, se não for um tris in idem, com perdão pela bobagem. Um tris in idem, porque é o mesmo fato servindo como núcleo de três tipos diferentes. E a quadrilha não surge antes, para depois vir a gestão fraudulenta e depois vir a lavagem de dinheiro. É tudo junto, porque o fato é um só. Então, a lei da relatividade, a teoria da relatividade, efetivamente foi afrontada e transgredida muitas vezes dentro desse processo. Eu peço perdão a Vossas Excelências pelo descontínuo dessa defesa, mas a matéria é grande, outros advogados vão falar depois de mim. E nós teremos, acredito, com certeza, a condição de mostrar e de montar um mosaico de persuasão da inocência desses acusados. A origem dos recursos com que Marcos Valério e as suas empresas trabalhavam e mandavam entregar os dinheiros, era absolutamente ilícita. O Banco Rural fez todo o compliance que lhe era devido. Como é que ele podia duvidar de dinheiro que vinha do Banco do Brasil, do Banco Mercantil, do Banco Unibanco, do Banco Itaú, do Bradesco? Havia uma presunção disso. E finalmente, algumas palavras, antes de chegar mais perto do fim, quanto aos saques em espécie. Esses saques foram avaliados por um expert, que disse de uma maneira absolutamente assertiva e concludente. É o doutor Ricardo Magalhães Teodoro, especialista em direito bancário. Esses saques que se diz que o Banco Rural desobedeceu a normas. Não desobedeceu. O Banco Rural fez esses saques, os comunicou aos órgãos competentes, rigorosamente à luz das cartas circulares vigentes na ocasião. Todos aqueles de mais de 100 mil reais, todos aqueles de mais de 10 mil reais, havia ou o nome da pessoa jurídica ou o nome da pessoa física naquele que recebia o dinheiro. E só depois que isso foi mudado, é que efetivamente se verificou que era preciso mudar. E passou-se a pôr o nome das pessoas físicas depois, quando houve alteração de uma carta circular pela outra. O banco obedeceu sempre às normas que lhe eram consignadas pelo Banco Central. Todas as vezes, sem exceção de nenhuma. E ontem, o eminente advogado Zé Carlos Dias explicou muito bem aqui que a descoberta das pessoas que sacaram esses dinheiros só foram feitas pelos arquivos do Banco Rural. Pelos arquivos do Banco Rural entregues pelo Banco Rural, na pessoa do subilustre advogado Zé Carlos Dias, sob a escolta da Polícia Federal ao juiz da vara. Não houve nenhuma possibilidade de omissão dessas informações. Não houve nem... Como é que se pode dizer que o Banco Rural é coautor de lavagem de dinheiro numa coisa como essa? Primeiro que esse fato não é lavagem de dinheiro, esse dinheiro saiu
Esse dinheiro não voltou à licitude. Então, o doutor Ricardo Magalhães Teodoro, que eu acho que vale a pena ler mais um pouco, diz o seguinte: nota-se que os normativos citados, as duas cartas circulares, como de fato confundiram o mercado, quanto à obrigatoriedade de informação do nome da pessoa física e seu CPF que estivesse recebendo os valores do cheque sacado em casos da espécie. Também tanto era assim que se fez necessária a alteração dos normativos anteriores pela Carta Circular 3151 de dezembro de 2004, que veio dispor expressamente sobre a obrigatoriedade de identificação no PECAF 500 da pessoa física recebedora dos valores sacados. Foram 65 saques. O Zé Roberto estava muito longe das agências, ele era vice-presidente operacional. As agências agiam rigorosamente dentro da lei. Mas só para anotar, desses 65 saques, só 5 foram na gestão do Zé Roberto Salgado. Os outros 60 não. Não houve intenção de ocultar, continua o perito. Tampouco se ocultou os nomes dos recebedores dos cheques na boca do caixa. Ao contrário, todos foram identificados com registro na contabilidade, disponível a qualquer tempo para o Banco Central, COAF ou qualquer autoridade judiciária, como confirma o relatório do COAF de folhas 26, primeiro volume, vide anexo 8º, que também informa outros saques realizados fora do sistema Intercasas, comprovando que o Banco Rural informou efetivamente todos os saques em espécie realizados pela SMPIB e DNA por interpostas pessoas devidamente e previamente autorizadas e identificadas pelo banco, num sistema insuscetível de modificação ou de falsificação. Não se pode dizer, portanto, que houve descumprimento sistemático e deliberado do Banco Rural por qualquer de seus dirigentes, denunciados ou não, da Lei 96.398 ou de qualquer normativo do Banco Central do Brasil ou do Conselho Monetário Nacional, no tocante à identificação nos saques em espécie e comunicação aos órgãos competentes para beneficiar qualquer empresa ou pessoa, sobretudo e principalmente para a imputação ou condenação criminal. Por fim, senhores ministros e senhoras ministras, eu vou ler apenas para mostrar como a acusação andou longe da prova dos autos, alguns equívocos da acusação ponto a ponto. MPF, as provas colhidas demonstram que a atuação delituosa de Marcos Valério, Rogério Tolentino, Ramon Olembach e Cristiano Paes sempre esteve associada ao Banco Rural e seus principais dirigentes, parceiros inseparáveis nas empreitadas criminosas desde 98. Acervo probatório. Em 1998, José Roberto Salgado não figurava entre os principais dirigentes do Banco Rural, não era sequer diretor estatutário, cargo que, assumindo somente em 2000, restringia-se à área internacional e de câmbio. MPF. José Roberto Salgado ingressou no Banco Rural em 95. Até 2000 foi diretor da instituição financeira, tendo assumido a partir deste ano o cargo de diretor estatutário. Em abril de 2004, após o falecimento de José Augusto Dumont, assumiu a função de vice-presidente da área de operações. Como diretor estatutário, foi responsável pela administração das agências no exterior, inclusive a Trade Link Bank, empresa mantida no exterior pelos diretores do Banco Rural para viabilizar operações de lavagem de dinheiro. O acusado integrava a diretoria de 3 unidades externas do Banco Rural.
acervo probatório, Rural International Bank, Banco Rural Europa, não se definem como agências do Banco Rural. Brasil constituem instituições financeiras estrangeiras dotadas de personalidade jurídica e administração próprias, de acordo e sob a regência dos países em que sediadas. Nenhum dos relatórios de análise ou laudos periciais que versaram, direta ou indiretamente, sobre referidas instituições estrangeiras, aponta Salgado como administrador de qualquer uma delas. Nenhuma aponta Salgado como administrador. O relatório de análise 4/2006 e os laudos periciais, outros, a nenhum título incluem, entre as inúmeras pessoas que se relacionam ao Trade Link Bank, José Roberto Salgado, cujo nome, aliás, sequer mencionam. MPF. Comprovou-se que os acusados, por meio de empréstimos simulados, disponibilizaram ao esquema ilícito protagonizado por Zé Dirceu, Marcos Valério e seus grupos o valor de 32 milhões de reais. São aqueles 3 tão mencionados empréstimos. Acervo probatório, José Roberto Salgado, que ao tempo da concessão dos 3 empréstimos selecionados pela denúncia, comprovadamente atuava apenas na área internacional e de câmbio e somente passou a compor o comitê de crédito quando foi promovido a vice-presidente, não antes desse fato, abril de 2004. Não participou do deferimento de nenhum deles. O Zé Roberto não participou do deferimento de nenhum desses 3 empréstimos. MPF, no esquema inaugurado em 2003, o Zé Roberto não podia participar dele, a não ser que se abolisse a noção de tempo. No esquema inaugurado em 2003, além de injetar recursos por meio de concessões e renovações de empréstimos fictícios, os dirigentes do Banco Rural idealizaram e disponibilizaram um seguro sistema de distribuição dos valores sem identificação dos destinatários reais para o Banco Central. Acervo probatório. Até abril de 2004, José Roberto Salgado atuava exclusivamente na área internacional e de câmbio. Logo em 2003, quando inaugurado o pretenso esquema de operacionalização dos vultuosos pagamentos em espécie às pessoas indicadas por Marcos Valério de forma a possibilitar a não identificação dos efetivos beneficiários, relação nenhuma mantinha com a área operacional. Dos 65 saques em espécies que a denúncia vincula ao tal suposto esquema e classifica como delitos de lavagem de dinheiro, somente 5 ocorreram após abril de 2004. Quando menos por fulgurante incompatibilidade cronológica, a imputação de que Salgado participou da idealização e da disponibilização do sistema de destaques é literalmente vazia de qualquer conteúdo fático. Para a remessa de dinheiro ao exterior, Marcos Valério usou serviços do Banco Real. Acervo probatório. Nos atuais 218 volumes de autos principais, isso vem nas alegações finais, e seus 489 apensos, muitos dos quais desdobrados em muitos cadernos, não há uma única testemunha, não há um único documento, não há um único laudo pericial, não há um único relatório de análise, nada que confira consistência fática, por menor que seja, a inferência de que os 24 depósitos na conta de titularidade da offshore Düsseldorf tenham sido efetuados por José Roberto Salgado ou por algum outro dirigente do Banco Rural. Eu quis ler esse ponto a ponto, chegando já ao fim, felizmente, para todos nós, dessa defesa que eu não imaginava fosse se tornar tão fastidiosa. Eu quis ler esse ponto a ponto para mostrar as incongruências vastas, as incongruências enormes, as incongruências espalhadas por todo esse processo entre o que a acusação diz e o que acontece no mundo dos fatos probatórios. Não podemos nos esquecer do artigo 155 do Código de Processo Penal, com a nova redação que lhe foi dada em 2008. Então, só resta à defesa
pedir a vossas excelências, pedir a cada um dos senhores ministros, que trabalha nesse caso com tanta dedicação e com tanto carinho e com tanto cuidado, que absolvam esse homem de bem, esse homem de passado imaculado, esse homem que nunca teve a sua vida, a sua honra, a sua trajetória, o seu itinerário tisnado por qualquer mácula de ordem legal, de ordem moral, de ordem ética, porque assim estarão fazendo aquela justiça que Rui Barbosa esperava sempre de vossas excelências. E é por isso que eu quero terminar lendo um trecho, já no fim mesmo, lendo um trecho de Rui Barbosa, quando ele, no dizer de Dario de Almeida Magalhães, não encontrando no seu verbo iluminado de Rui expressões que significassem o respeito e a responsabilidade que ele atribuía a vossas excelências pelos seus antecessores, houve Rui de buscar nos lances da tragédia grega as palavras que vos repetiu, então, com ênfase apostolar. Eu instituo este tribunal venerando, severo, incorruptível, guarda vigilante desta terra através do sono de todos, e o anuncio aos cidadãos, para que assim seja de hoje, pelo futuro adiante. É isso que nós esperamos, senhor presidente, senhoras ministras e senhores ministros. Muito obrigado.